Mihal, pessoas que fazem cosplay de Papai Noel, tudo bem com vocês? E vamos aí para mais um vídeo do Papai Noel ANCAP no Fala Glauber, mas eu acho que esse vídeo já é mais antigo porque o cenário está diferente. O conflito, assim, a possibilidade de conflito para a China, o americano já foi lá e deu um recado, né, recente, né, que não vai se meter. Mas esse recado faz parte da política americana de confusão com Taiwan. Os Estados Unidos sempre deixou claro que não vai dizer em momento algum se vai ajudar ou se não vai ajudar. Eles fazem essa confusão. Vou ter que mudar minha câmera aqui. Peraí, gente. Deixa eu mudar aqui. Pronto. Eu estava na frente do Papai Noel ANCAP, vamos embora. O tempo todo dão essas dicas trocadas. Ah, vou ajudar, não vou ajudar. Há pouco tempo atrás teve lá a Nancy Pelosi também, que jurou que ia ajudar Taiwan em caso de um ataque chinês. Então, é aquele negócio, a gente não sabe. A ideia para os Estados Unidos é justamente que a China não saiba se ele vai ajudar ou não vai. Ele não quer botar o pé ali e dizer não vou ajudar a Taiwan para não brigar com a China, porque a China é um grande parceiro comercial dos Estados Unidos, então não quer criar confusão lá, mas também não quer deixar a coisa clara de que não vai, né? Enfim, fica nessa doutrina da confusão aí deles. Pô, mas os Estados Unidos têm literalmente uma lei que diz que eles têm que ajudar Taiwan caso Taiwan sofra um ataque. Eu não sei se esse vídeo foi antes dessa lei, depois dessa lei, mas já existe uma lei dizendo que os Estados Unidos têm que ajudar caso alguém, né? Não só a China, caso alguém ataque Taiwan. E nesse momento não é interessante tu provocar o chinês, porque você quer o chinês fora do conflito lá com a Ucrânia também. Exatamente. Então tu dá um indicativo que, não teremos problema. Então não seja você o provocador do problema. Exatamente. Certamente um medo que todo mundo tinha é justamente da Rússia e a China fazerem a coisa ao mesmo tempo, né? Invadirem os dois países ao mesmo tempo. Isso poderia causar um embaraço maior, porque um acabaria apoiando o outro, e isso deixaria o Ocidente numa situação complicada. Quem que você vai apoiar nesse caso? Assim, isso nunca foi uma realidade, né? Porque a China sempre fala que eles pretendem uma reunificação pacífica e só vão utilizar de força caso haja interferência estrangeira. Então, isso de nossa, a China vai aproveitar a oportunidade para invadir Taiwan é o sonho molhado de vocês, né? É o sonho molhado da galera que quer ver o circo pegar fogo e o mundo acabar em barranco. Ou vai abrir briga com os dois ao mesmo tempo, né? Mas aquele negócio, a China, por mais que ela seja um rival americano em termos econômicos e em termos militares, ela também tem uma simbiose muito grande. Essa relação da China com os Estados Unidos, ela tem muito da economia chinesa é também fruto de exportação para os Estados Unidos. Então, para a China também não interessa comprar essa briga direta com o Ocidente. Da mesma forma que os americanos ficam nessa coisa meio, não vou dizer se vou apoiar, não vou apoiar Taiwan para não brigar com a China também tem essa preocupação de não bater de frente com os Estados Unidos, porque economicamente isso pode ser muito ruim para ela, né? Ou seja, num primeiro momento, numa guerra, o que importa é a sua força militar, não importa a força econômica. Mas rapidamente, a força econômica começa a ser tão importante quanto a militar, porque tu precisa produzir mais coisa, produzir mais armamento e coisa e tal. Se tu dá um tiro no pé de queimar o seu principal parceiro econômico, você está com um problema, né? Tirando as coisas mais simples, como bandeira dos Estados Unidos, que são fabricadas na China, a grande maioria, tem muito eletrônico da China que vai fazer parte dos armamentos do exército dos Estados Unidos, como aviação, mísseis e outras coisas, né? Então, não tem como, sabe? É um troço absurdo falar, nossa, a guerra entre os Estados Unidos e a China. Pô, beleza, não tem antibiótico nos Estados Unidos. Pelo menos vai acabar a crise de fentanil, né? De fentanil não, a crise de opioides. Porque acabou o fentanil. Mas, assim, é muito doido achar que vai realmente acontecer uma guerra entre os dois, né? Manutenção, né? Pro longo do prazo ali da guerra, né? E é nesse ponto que começa a equilibrar a situação na Ucrânia, porque no primeiro momento fez a diferença a força do exército russo, mas quando começa a vir apoio financeiro e sanção na Rússia, a Ucrânia começa, ao longo do tempo, se fortalecer. Exatamente.
Exatamente. E é muito importante que isso tenha sido feito, por quê? Porque essa ideia do Putin de que, não, eu sou mais forte que você, então eu posso te invadir, imagina onde é que isso ia levar, né? A gente pode imaginar, né? Porque os Estados Unidos fazem literalmente isso. A Europa faz isso há séculos, né? A própria Rússia fez isso, né? A União Soviética fez isso. A União Soviética invadiu Xinjiang, aqui no noroeste da China. Então, assim, a gente consegue imaginar, né? É só ver a história. Se o país mais forte pode invadir o país do lado e tá tudo bem, não, porque eu sou mais forte, então eu vou invadir, pronto. Isso ia chegar, a gente ia voltar para os tempos da Primeira Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial, porque foi exatamente isso que aconteceu. É o que os Estados Unidos a Alemanha na Segunda Guerra olhou... Os Estados Unidos invadiram o Afeganistão, invadiram o Vietnã, invadiram a Coreia do Norte, invadiram o Iraque. Nada de novo. Para a Polônia, falou, pô, olha só, tem um lugar legal aqui, eu gosto da Polônia, que bacana, vou invadir. E aí a gente viu o que aconteceu, né? Com essa liberalidade de achar que o cara, porque ele é mais forte, ele pode invadir, você acaba numa guerra mundial. E é por isso que é muito importante a Ucrânia ganhar da Rússia. Não é só pela Ucrânia ter o território dela, que é muito justo ela ter, mas também para mandar um recado para a Rússia e para outros países, para a China também, de que esse negócio que vou invadir porque eu sou mais forte, pronto e acabou, isso não dá certo. Isso tem um custo caro. Só dá certo se for Estados Unidos e Europa, né? Canadá, né? Os Estados Unidos, cara, os Estados Unidos invadiram um monte de coisa, invadiram as Filipinas, invadiram Guam, invadiram Porto Rico, invadiram Cuba, invadiram Havaí, sabe, dá para perder as contas de quantos países eles invadiram, justamente nessa história de eu sou mais forte, né? Em termos de paz mundial, de poder mundial, isso pode acabar revertendo numa coisa humilhante, né? É o que se espera que aconteça aqui na Rússia. Lógico, não dá para dizer quem é que vai ganhar essa guerra, ainda estamos longe disso. Eu acho que a Ucrânia vai, mas certeza ninguém tem. Agora, independente... Esse vídeo já é um pouco antigo, né? Mas ontem tinha um ministro de Relações Exteriores, sei lá, tinha um ministro ucraniano aqui na China discutindo com a China a respeito de talvez um plano de paz. Que é isso que a China faz, né? A China fez lá a paz entre Irã e Arábia Saudita, aí juntou um grupo de palestinos, que eles chamam de facções palestinas, né? 14 facções palestinas, juntou todo mundo, aí agora veio esse cara da Ucrânia. É isso que a China faz, porque a China quer ganhar dinheiro, né? Com essas guerras aí ninguém ganha dinheiro. Quer dizer, os Estados Unidos ganham. De quem ganhar, que a Ucrânia está certa e a Rússia está errada, tá. E que o Ocidente tem que lutar para ajudar a Ucrânia, tem, porque é a única maneira de você ter paz. Se a Rússia conseguisse tomar a Ucrânia tão fácil assim, os países bálticos ficam ali do lado. A Rússia até hoje não aceitou esse negócio dos países bálticos. Ainda hoje na Rússia se fala que a Finlândia faz parte da Rússia. Já tem propagandista russo falando que o Cazaquistão não é uma república de verdade. A mesma coisa que falam da Ucrânia, né? Tem muito russo que fala que não, que a Ucrânia é um país inventado e coisa e tal. Olha que absurdo, a Ucrânia é mais antiga que a Rússia. Assim, eu entendo o argumento dele, mas todos os países são inventados, tá? Não existe fronteira na natureza. Um macaco, um tigre, um elefante, quando eles vão viajar, eles não se preocupam que tem fronteira, né? Ano passado, em 2022, ficou famoso uma família de elefante que veio do Vietnã e eles entraram na China. Acho que eles estavam, nossa, agora estamos na China, né? Não. Então, todos os países são inventados, todos são fake. A Ucrânia existia antes da Rússia existir, né? E, no entanto, tem propagandista russo que fala que não, que a Ucrânia é um país inventado, que o Stalin que inventou a Ucrânia, e falam isso do Cazaquistão agora também, dando a entender que eles podem, eventualmente, tentar invadir o Cazaquistão. Ou seja, se a Rússia ganhar essa guerra, não vai ter paz. A gente vai encaminhar para uma terceira guerra mundial. Vai ser uma nova Alemanha tentando conquistar as coisas. Eu acho que agora já não dá mais. A Rússia já apanhou tanto nessa tentativa deles que não vão conseguir mais. Mas ainda é muito importante que ela seja derrotada fortemente, que acabe isso com uma derrota muito clara dela. Então, aí nesse primeiro momento, acreditava que seria rápido, e quem analisa mais pro lado ali da Rússia, né, até não vou dizer nem o analista, né, o brasileiro que está aqui no chat, que está comentando, esse que você chamou de... Russetes. Isso, fala você, porque eu prefiro não falar. Então, essas pessoas afirmam o seguinte: porra, a Ucrânia só não perdeu ainda porque ela não está lutando sozinha.
Então óbvio, é né? um país contra 30. Mas isso é óbvio, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Porque tá tendo apoio de 30 países Por que a diferentes. Ucrânia não perdeu no início, então, que ela estava sozinha? Ela estava sozinha, ela não tinha nenhum equipamento ocidental até julho, até final de junho, início de julho, quando começaram a chegar os HIMARS. Por que ela não perdeu nos primeiros 6 meses? Porque a Rússia recuou. Teve uma história aí que ia rolar um acordo de paz, e aí a Rússia recuou, a Rússia que já estava em Kiev, né? Recuou. E aí os Estados Unidos falaram, não vai ter acordo de paz. Os Estados Unidos e a Inglaterra, não vai ter. Não. Sim, e aí eu ia te complementar nisso. Você disse que a OTAN não está oficialmente, né? Não tem nenhum país. Tem algum país que está mais oficialmente, assim, com a Ucrânia, que está envolvido nesse conflito? Olha, a Ucrânia tem um apoio muito forte de todos os países ex-soviéticos. Por quê? Porque todos eles conhecem o modus operandi da Rússia. Todos eles sabem, o pessoal ali dos países bálticos, a Estônia, Letônia, Lituânia, Polônia, todos os países ali sabem qual é a história da Rússia, sabem que se a Rússia conquistar a Ucrânia, ela não vai parar ali. Vai querer também as repúblicas bálticas, vai querer a Finlândia, vai querer não sei mais o quê. Que é literalmente o que os Estados Unidos estão fazendo com a OTAN. Né? Então todos esses países têm apoiado muito a Ucrânia nesse ponto, né? Pô, mas cadê a China nessa história? 7 minutos aí falando de guerra da Ucrânia. Vou me enganar, hein? E, veja, isso se trata não de estar na guerra por trás dos panos, ou guerra por procuração. Não é nada disso. Quem está lutando nessa guerra é exclusivamente a Ucrânia. Uhum. Agora, o apoio do equipamento russo, do equipamento ucraniano, da OTAN, para a Ucrânia é justamente em função da necessidade desses países de atender ao anseio da população deles. Né? É óbvio o que está acontecendo ali. É óbvio que essa conquista russa é uma conquista imperialista. Não tinha absolutamente nenhuma necessidade da Rússia de invadir a Ucrânia. Era o Putin, com a questão política dele, querendo melhorar os índices dele na política, era o Putin querendo evitar o depósito de gás ali da Poltava para não perder o mercado da Europa. É só isso, não tinha nada de a OTAN vindo para a Ucrânia, não tinha lógica nenhuma isso. Bom, mas estava literalmente isso acontecendo, cara. E o Biden falou, que assim, isso já é um vídeo um pouco mais antigo, mas era isso que estava acontecendo, a Ucrânia estava indo para a OTAN. O Biden falou 2 semanas atrás que é inevitável a entrada da Ucrânia na OTAN. Como assim, mano? O início da guerra foi justamente por isso. Isso daí. Sim, Sim. E aí, contra opiniões diferentes, o cara vai continuar afirmando que, Bom, mas aí não é questão de opinião. Literalmente era o que estava acontecendo, né? A Ucrânia indo para a OTAN. Isso é um fato, né? Estava acontecendo isso. E aí os Estados Unidos dá-lhe dinheiro, porque no fim, os Estados Unidos não estão nem aí para os ucranianos. Se tiver que morrer todos os ucranianos, eles não estão nem aí. Eles querem ganhar dinheiro. Era só assinar o papel e não entrar para a OTAN. Se você não vai entrar para a OTAN, porque esse é o principal argumento, né? Olha só, a Ucrânia tinha aceito já no acordo de Minsk em 2015, já tinha esse tipo de acordo já, e a Rússia invadiu do mesmo jeito. Ou seja, olha só, em 94 teve o Memorando de Budapeste. O Memorando de Budapeste foi agilizado pelo Clinton, presidente americano de então, né? Inclusive ele deu uma entrevista agora dizendo que se arrepende, né? Filho de uma... O cara depois da confusão toda que ele fez, não me arrependi. Porra, vai te ferrar, cara. Eu não posso falar palavrão, né? Então vamos ficar leve aqui. Então o Clinton se arrependeu desse negócio. O que era o acordo, o que era o Memorando de Budapeste? Os americanos, quando dissolveu a União Soviética, a Ucrânia ficou com uma boa parte do parque nuclear soviético. Boa parte dos mísseis atômicos soviéticos estava na Ucrânia, justamente porque a Ucrânia fica mais próxima da Europa, né? Então era mais estrategicamente positivo ficar ali. Então, em 94, os americanos eles não queriam ter que negociar com várias pontes. Eles falaram assim, não, você entrega os seus mísseis nucleares para a Rússia, porque aí a gente só precisa negociar com a Rússia, fica mais fácil fazer os acordos, e a gente assina aqui um termo dizendo que a Rússia, os Estados Unidos e a Inglaterra se comprometem a garantir a segurança e a integridade territorial da Ucrânia. Olha só, a Rússia assinou isso. A Rússia assinou um acordo em 94 dizendo que respeitaria, independente de qualquer coisa, a integridade territorial da Ucrânia nos limites de 91. E os Estados Unidos falaram que eles não iam expandir a OTAN, né?
Tá lá a Suíça, não, Suécia e a Finlândia entrando para a OTAN. E desfez isso em 2014. Quem era o presidente nessa época? Era o Yeltsin. Mas olha só, o Putin já era ministro dele. O Putin estava no governo que assinou esse negócio. O Putin em si não assinou, mas o Yeltsin assinou, era o governo russo, né? Era o Yeltsin que assinou, o Clinton americano, e pela Inglaterra, eu não vou lembrar quem é o... Tá bom, né? Eu cansei de ver esse Papai Noel do Mal. Eu achei que eles iam falar de China, no fim, era só um clickbait, né? Obrigado aí porque me mandou esse vídeo, né, que tinha, sei lá, 10 segundos de China.